Meu nome é Guilherme, eu estou apresentando agora meu TCC, cujo título é Projeto de um teclado e mouse utilizando a plataforma Android. Minha orientadora é a professora Érica, então agora eu vou começar. Bom, vou falar a respeito um pouco agora dos teclados convencionais. Eles possuem o padrão QWERTY, que eles são, na verdade, derivados da máquina de digitação mecânica, que foi inventada há séculos atrás. Então, a gente utiliza hoje nos teclados computadores o mesmo padrão há muitos e muitos anos. E, na verdade, houve bem pouca inovação e diferença a respeito desses teclados. E como que funciona? A partir do momento que é digitada uma tecla, essa tecla gera um evento no processador e ele é processado através de listeners em softwares, por exemplo, e através disso é gerada uma ação. E uma das maiores dificuldades do teclado convencional é a utilização de atalhos, já que os atalhos eles são muitas vezes difíceis, apesar de que eles facilitam muito a velocidade de acesso a algum recurso de software. Muitos deles são difíceis e a maioria das vezes a gente utiliza poucos atalhos, sendo que poderia estar usando bem mais e facilitar muito mais a vida na hora de acessar algum recurso. Então, o mouse convencional também é um dispositivo que foi inventado há muito tempo e poucas modificações surgiram. Ele é um dispositivo que posiciona basicamente um ponteiro na tela e ele tem basicamente três principais tipos hoje predominantes. O mais antigo é o mecânico, puramente mecânico, que era consistido apenas de potenciômetros. E a gente tem o mouse misto, que ele são uma espécie de roldana em que vai passando luz infravermelha e ele vai detectando, a cada vez que gira, ele detecta o número de interrupções que foram geradas. E hoje o mouse mais comum, que é o mouse óptico, ele é o que utiliza o sensor de luz e ele tem uma precisão muito, muito boa hoje. Então, nesse contexto, foi desenvolvido um aplicativo Android que utiliza a touchscreen do celular para digitação. E esse aplicativo ele consiste da utilização da touchscreen para gerar eventos de digitação. Basicamente, cada dedo ele vai representar um único bit de informação. Então, na hora de digitação, vai totalizar para 10 dedos 10 bits, que totalizam aí 1023 combinações, que é 2 elevado a 10 menos 1. E aí a gente poderia ter se trabalhado com vários padrões de decodificação, de representação disso. Mas se escolheu a tabela ASCII para fazer essa representação, por conta de ela já ser um padrão utilizado para representar strings e dessa forma é possível digitar com ele, então escolheu esse padrão de digitação. Então a gente tem desses 1023 combinações, são 7 bits para o dado e 3 bits do controle, que é o Ctrl Shift Alt e mais um botão extra que ele serve para a tecla do Windows. Então, aí temos o aplicativo do mouse, ele é utilizado também na touchscreen com uma pequena diferença. Embaixo são utilizados dois círculos que funcionam como dois ponteiros bidimensionais, um ponteiro para cada mão. Então, a gente teria aí acesso a 4 dimensões, né, já que cada mão tem o controle de o par XY. Então, definiu-se para título de controle do mouse que a mão direita ela vai controlar o X e o Y do mouse e a mão esquerda ela controla a roda do mouse. No caso do eixo Y dela vai controlar o tanto que está rodando a rolagem do mouse, né? Então aqui é a tabela ASCII com algumas pequenas modificações. Quais são as modificações que foram utilizadas para fazer esse tipo de programação, né? Então principalmente a parte aqui dos códigos abaixo de 0x20, eles sofreram a modificação aqui por conta de serem caracteres de controle. Então foi colocado as outras teclas que não são representadas na tabela ASCII e complementou-se através dessa parte aqui da tabela. Então aqui são os códigos que representam cada letra. Basicamente teve uma ou outra modificação bem pouco significativa, mas a principal mudança se encontra aqui. E aqui é a outra parte da tabela. Então aqui a gente tem a parte dos caracteres de controle, né? O F, o ESC. E aqui anterior a seta direita, seta acima, o END. Isso tudo foi colocado de forma a ser mais fácil possível para o usuário para treinar e estar utilizando. Então foi desenvolvido o aplicativo Java no computador para rodar no computador, que ele funciona como servidor. Basicamente ele emula a digitação de teclas. Essa parte de emular é através da classe Robot. E basicamente é a mesma coisa que digitar, porque ele joga na biblioteca nativa do sistema operacional.
Então, não há diferenças entre o que o aplicativo lançar de evento e a digitação real através de um teclado ou mouse. A comunicação ela se dá pela rede local, então os dispositivos, que é o celular e o computador, eles vão se comunicar através de pacotes na rede. E esses pacotes eles são feitos através de implementações de sockets, tanto no Android quanto no aplicativo Java. E é utilizado para o NSD, que é para fazer a descoberta do IP do computador, né? No caso do servidor, pelo cliente. Então, ambos utilizam essas bibliotecas e é possível dessa forma eles se identificarem, saberem quem é quem na rede. Então, né, como eu disse, é utilizada a classe Robot no Java para gerar esses eventos de tecla. E aí a gente tem a linguagem, uma revisão teórica agora, né? Eu vou falar um pouco da linguagem Java. A linguagem Java é uma linguagem de alto nível, ela foi feita para ser orientada a objeto. E o código independente de máquina. Isso é muito bom para portabilidade, por conta de que é interessante que haja um software que rode em diferentes plataformas. Então, por exemplo, um computador pode se rodar no Linux, no Windows, em sistemas de arquitetura diferentes, por exemplo, 32 bits, 64 bits. E toda essa parte de implementação de código de máquina é feita pelo Java em baixo nível. E no caso, tudo que você tem acesso à linguagem se é feito em alto nível. Então o Java ele fica responsável por essa parte de baixo nível. E como não é um programa de alto processamento, de alto grau de otimização, escolheu-se fazer em Java por conta disso também. Porque não há perda de performance. Então, agora eu vou fazer uma visão geral das principais classes utilizadas. Tem a classe Robot, né, como eu disse, ela é responsável por simular os eventos do mouse e do teclado. E como que ela faz isso? Ela tem os métodos que são o kpress e o krelease, que basta chamá-los passando como argumento a tecla que você quer que ele simule. Então o kpress vai pressionar a tecla e o krelease vai soltar a tecla. Aí temos também o botão do mouse, que ele é feito pelo mouse press para pressionar e o mouse release para soltar a tecla. Então temos o movimento do mouse, que é o mouse move, basta chamar essa função e definir a posição que se deseja que o mouse vá, que ele automaticamente já move e vai para a posição. E também, por último, tem o mouse wheel, que ele movimenta a roda do mouse. Então, a classe socket e service socket, ele é utilizado para comunicação de máquinas, né, para criar um socket de rede, de preferência na mesma rede. Então, no caso do servidor do computador, ele espera pelo pedido de conexão, ele só fica ouvindo, enquanto é o cliente que vai fazer o pedido de requerimento da conexão. Então, o servidor ele vai abrir o socket quando a conexão é aceita e dessa forma pode-se transmitir pacotes de dados, de informação. A thread é utilizada muitas vezes em casos em que a função ela bloqueia o programa. Então, por exemplo, o socket de aceitar uma conexão ele vai bloquear esperando essa conexão e não deve se fazer na thread principal do sistema, da UI, né? Deve-se fazer uma thread separada e ele é usado principalmente nesse contexto. E também em loops de execução a cada determinado tempo para executar pacotes de ping. O método run é onde que vai ser o início da execução da thread, onde geralmente coloca o while true para ela ficar executando de forma permanente, para ela ficar sempre executando. E o método start ele inicia a thread. Ele de fato executa o método run em uma thread separada, que não seja a thread atual de execução. E temos também o método sleep, que ele vai pausar a execução da thread por um determinado tempo, muito útil para fazer uma determinada operação a cada determinado tempo, que é, por exemplo, o próprio envio dos pacotes ping. A classe exception é muito importante porque ela é responsável por capturar as exceções emitidas por funções, às vezes algum erro de server, de abertura de arquivo, quando o arquivo não existe. Se esse erro não é captado através da função catch, ele vai encerrar a thread que ele está executando. Então é muito importante que todo código que emite uma exceção ele tem que ser encapsulado pelo try catch. Então é necessária implementação porque senão a thread é encerrada. A classe Motion Event ela é uma classe utilizada na programação do Android. Então, é ela que faz o tratamento da informação dos toques do usuário na tela. E por que ela é importante? Muitas vezes, quando se utiliza-se do toque, cada vez que se toca na tela, são índices diferentes que são
Um toque ele tem índices diferentes e ele é definido pelo ID. Então é necessário capturar o ID dele para depois recuperar o índice dele através do Find Pointer Index. E dessa forma obter as posições x e y através dos métodos getX e getY. A classe do FileOutPutString e FileInputString elas são necessárias para fazer a abertura do arquivo e fazer de fato salvar os dados que o usuário gerou, né, no caso, principalmente das posições no caso do aplicativo Android. Então, por exemplo, o método write ele tem a função de escrever os dados no FileOutPutString e para fechar o arquivo se usa o método close, que é muito importante fechar o arquivo. Então, ainda dentro do contexto da revisão do Android, o NSD ele é utilizado para obter o endereço do IP do servidor. Ele vai, de fato, fazer uma descoberta dos registros que foram feitos no NSD e descobrir o IP do servidor para poder se comunicar com ele. Então, essa classe ela deve ser implementada nos dois, né? No caso do Android, é ele que vai fazer essa descoberta do IP. E aqui agora eu vou falar um pouco a respeito dos fluxogramas, né, do algoritmo. Então, eu vou começar a respeito do NSD. Aqui agora com o mouse vou acompanhando o fluxograma. Então, a primeira etapa do NSD dentro do Android é fazer o registro dos listeners, que é o Discover Listener e o Resolve Listener, e depois chamar o método Discover Services, que é de fato para descobrir os serviços do NSD. Então, assim que o serviço é encontrado, essa callback ela é chamada, né, que ela é registrada, então é chamado onServiceFound, agora no 1 aqui. Caso o serviço for compatível e ele tiver nome correto, chama-se o método ResolveService. Ou seja, vai existir mais de um serviço registrado na mesma rede. Às vezes alguma impressora, outros dispositivos, então é necessário ver o nome, né, saber qual que é de fato o dispositivo que está lá na rede e de fato chamar. Se ele for correto, se for aquele em questão, ele chama o método para resolver o serviço. O serviço ele é resolvido, né? Então, o MyResolveListener ele é chamado. Então, após isso, você obtém a porta e o endereço, né? Já tem acesso ao servidor e é possível, dessa forma, já estar conectando com o dispositivo. E agora eu vou falar a respeito do algoritmo de toque. Então, esse algoritmo ele vai ser todo responsável pelo tratamento do toque, né, até gerar a informação, o byte necessário da composição de cada um dos dedos para enviar para o servidor. Então, primeira etapa é um toque, né, que ele causa a execução da função de manipulação de eventos de toque. Então, inicializa-se as variáveis valor, evento DAO, dedos ativos, com os valores de inicialização para que nas posteriores etapas possa se processar principalmente os eventos. Então, aqui é a relação à mudança das posições dos botões, caso a quantidade de dedos for igual a 10, aí guarda-se as posições de cada um dos dedos na memória, porque nesse caso o usuário está desejando alterar a localidade de cada um dos botões na tela. Então, caso não seja igual a 10, aí eu obtenho o ID do dedo, e através desse ID eu obtenho um índice, porque ele pode ser variável de acordo com o evento, cada evento vai ter um índice. E dessa forma, obtendo o ID, e depois o índice, por meio do ID dele, mantém-se a constância de cada dedo. Ou seja, pode-se rastrear cada dedo através disso. E através do índice, obtém-se a posição X e Y do dedo. E atribui-se o valor de 1 para o evento up se o evento for up, e o 1 para o down se for down. Então, dessa forma, é possível já armazenar o valor para saber se é um evento de movimento ou um evento de entrada ou saída do dedo na tela. Então, o próximo passo consiste em calcular a distância entre o ponto onde está o dedo e cada um dos botões. E dessa forma é possível saber em qual dos botões está o dedo, né? Através do Teorema de Pitágoras, calcula-se a diferença das posições entre cada um e vê em qual lugar o dedo em questão analisado está mais próximo de qual referência, de qual botão que foi definido pelo usuário. Então, se o dedo estiver na posição 10, aí salva as coordenadas do dedo em absoluto x e y. Se estiver em 11, salva absoluto z e rx. Isso daqui é para no caso absoluto x, e o y é para a posição x e y do mouse, e o z e o rx é no caso para a roda do mouse. Altera-se o bit 1 da variável valor, correspondente a qual botão foi pressionado. Então, nesse momento, é reconstruído o valor do byte a ser enviado para o computador de acordo com
a posição dos dedos. Então, para cada dedo vai setar o bit 1 quando ele está dentro do botão. Dessa forma, se constitui um valor setando-se cada um dos bits correspondente a cada dedo pressionado. Quando o dedo está na tela é 1, quando não está é 0. Então, se for um evento up or down, ele seta o mais significativo dessa variável, ou seja, manda-se para o servidor que esse evento em específico ele foi um evento não foi um evento de movimento, mas sim apenas de up ou down, e a forma que é enviado para ele, que é o mais significativo. Caso esse valor seja 1022, entra-se no modo edição da posição dos botões do mouse. Então, se ele for 1022, vai se editar as posições 11 e 12, que são os botões 11 e 12 que controlam a posição do mouse e da roda do mouse. Carregar a variável valor em uma string para ser posteriormente exibida para a tela nas funções de debug. Então, isso aqui serve para mostrar para o usuário qual é o valor que ele está digitando. Então, aqui monta-se o pacote de 15 bytes com essa referência aqui. E depois invalida-se a tela para que ela seja renderizada novamente. Aqui eu vou falar dos métodos salvar, carregar, sample view, onDraw e inicializar. O método aqui, primeiro abre-se o arquivo dados, então escreve-se nesse formato aqui, colocando-se cada variável x e y na ordem correta e depois fecha-se o arquivo. Isso aqui é somente para salvar. Na hora da abertura, basicamente, se abre o arquivo, lê a próxima linha e se essa linha já acabou a leitura, então ele termina o método. Então ele vai ficar lendo até achar a última linha. Se a linha conter o x, aí recupera-se o valor, salva-se esse valor. Se ela tiver o y, salva-se na variável ref_y, que nesse caso está recuperando as referências x e y. O início, então agora no método sampleView, basicamente carrega e inicializa na hora que chama-se o sampleView, que é a principal classe. E ele vai inicializar o Runable, que a cada 20 milissegundos vai enviar um pacote de ping com o IDP. O método onDraw ele vai desenhar o fundo da tela, então basicamente desenha-se uma linha no centro da tela, da cor amarela, desenha-se 12 círculos para cada uma das posições, desenha-se o círculo branco para onde estiver o dedo, então o usuário vai ter o dedo dele colocado lá e vai desenhar um círculo branco. O amarelo é para referência e o branco é para onde estiver o dedo. Desenha-se a string na cor branca com os dados da variável valor. Então vai mostrar de fato o valor lá para o usuário. O método inicializar instancia o NSD, espera ele retornar o IP e a porta do servidor. Então enquanto não tiver o servidor aberto ele não vai retornar. A partir disso ele obtém a porta, e o endereço e a porta do NSD. E aí ele inicia-se um novo cliente de conexão. Obtém-se o tamanho XY da tela para fazer as referências, cálculo das referências, e obtém-se o raio para desenhar os círculos a partir das referências salvas na memória, caso tenha salvo já. Aqui é a classe cliente simples, basicamente é a parte de conexão, e envio de informações. Então, inicia-se a thread conectar no construtor da classe. Essa thread conectar, ela inicia o socket com a porta e o endereço fornecidos pelo NSD, lá anteriormente, sete preferências de performance com ênfase na latência. Então, aqui basicamente ele configura para que não haja delay e seja o mais rápido possível essa troca de pacotes, porque o mouse ele não pode ter delay. Faz uma instância da mouse da classe DataOutputStream, que é para de fato enviar os dados. O início, o método enviar, seta a variável local tamanho, faz uma cópia local dos dados a serem enviados. Instancia-se e inicializa a thread enviar assíncrono. E aí a thread enviar assíncrono vai de fato enviar por meio do método write o dado para o servidor. Agora eu vou falar do aplicativo Java, que é o aplicativo de fato desktop. Então o início inicializa a janela, ele seta a parte do tamanho do frame, a parte dos textos. Inicializa as classes NSD2, que é onde vai fazer o registro no NSD, e a classe K, que vai processar os eventos. O construtor NSD2, ele vai então criar o serviço e vai registrar com esse nome, DGApp e a porta 8080. Então vai criar esse serviço. Então registra-se por meio do método register_service. E no caso do fim do método, o método fim ele vai simplesmente fechar o método close. Então agora o servidor e a classe K. O servidor ele sempre vai ficar fazendo uma espécie de pooling, verificando se o socket está aberto ou não. Então se o socket estiver aberto vai fechar o socket,
Então, abre-se um novo socket, espera a conexão do cliente, ele vai ficar esperando o tempo todo até que o cliente apareça e surja, ele vai iniciar o stream para receber os dados e vai criar esse socket para receber esses dados. Espera-se o recebimento dos dados, até o dado ser enviado ele fica esperando aqui na thread paralela. Chama-se função obter dados, passando como argumento a mensagem lida. Então, ele vai chamar a função do obter dados. E caso o cliente desconecte, ele volta aqui na abertura, né, do socket. Aqui é a classe construtor key, então ele inicializa a classe robot, que vai simular os eventos. Faz com que o método run da thread receber seja executado por meio do método start. Então, inicializa-se geral, faz com que o método run seja executado por meio do método start. Aqui a thread geral. Espera-se 100 milissegundos, mostra as variáveis, isso daqui é para debug na tela do computador para ver se está enviando os dados. E caso seja diferente de 0, some esse contador. Se a tecla for 0x60, zera esse contador para evitar que quando o cliente segura a tecla 60, não fique enviando o arquivo, que é a tecla geralmente que o usuário fica apertando o tempo todo para não ficar enviando ela. Caso a variável tecla com seja maior que 6, chama-se duas vezes a função key. Então aqui é para ficar mandando mais de uma vez a mesma tecla caso o usuário segure ela, né? Função de repetição. Agora a função obter dados e a função key. A função salva cada uma das posições da variável dimensão atual em dimensão anterior. Atualiza os valores de dimensão atual e de tecla baseados nos valores lidos pelo servidor. Caso seja um evento up or down, salva os valores da dimensão atual em dimensão anterior. Limpa-se o bit do evento up down. Caso trate-se de evento de mouse, chama-se o método função mouse. Caso se contenha 0x800 anterior não, aperte a tecla Windows. Aqui são as teclas independentes, que é a tecla Windows, aqui tem Ctrl e a Shift Alt, que elas são de forma independentes das outras, elas não dependem do evento de tirar o dedo da tela. Caso a variável tecla seja diferente da variável tecla anterior, zera essa variável contadora. Então, se ela for maior que a variável tecla anterior, coloque esse valor de 1 para a variável tecla pressionada. E aqui vem a parte mais importante. Caso seja menor a variável tecla do que a anterior, e tiver nessa variável de controle 1, então, de fato, ele vai produzir o evento. Ou seja, toda vez que o usuário soltar, o valor da tecla for menor do que o atual, ou seja, ele soltou a tecla, aí ele vai, de fato, gerar o evento de apertar a tecla. Então, atribui-se o valor da variável tecla para a variável tecla anterior. Basicamente, isso tudo vai fazer a digitação da tecla quando ele soltar o botão. Agora, a função key. Caso o valor da tecla contiver o bit 0400, que é a parte do mouse, ele retorna imediatamente no processo a digitação de fato, né? Então, ele só vai se interessar nos 7 bits menos significativos, vai apagar todos os outros. E caso é necessário shift em algumas teclas, por exemplo, esse ponto de exclamação, que ele fica em cima do 1, ou letras maiúsculas, tipo A maiúsculo, então ele vai apertar o shift nesse momento aqui. Se o evento for 11, aperta a tecla. Se for 10, solta. Se quer a parte de apertar e soltar. Como argumento, utiliza-se o valor fornecido pela matriz valor. No caso em que foi apertada a tecla Shift, solta-se a mesma. Se apertou aqui, soltou aqui. E se eles falharem, aí chama-se método, que é o Alt numpad, para digitar através do Alt mais o número da tecla, caso não seja possível exibir essa tecla. Aqui, então, vai definir o obter dados, função obter dados, também do Java. Define-se o fator de multiplicação igual a 1 por padrão, caso o botão seja 0x200, esteja pressionado, o fator de multiplicação passa a valor 6. Então é para ser mais rápido a digitação e ter o movimento do mouse ser mais rápido. Então ele multiplica por 6, no caso da rolagem, o movimento do mouse. Se ele tiver 0x800, usa esse movimento da roda do mouse enrolando-se a dimensão atual menos a dimensão anterior. Então aqui basicamente é para rodar a roda do mouse, fazer movimento de rolagem. Caso o botão tiver o bit, a variável de controle for 0, seta-se para 1 e aciona-se o botão esquerdo do mouse. Caso a variável de controle for 1, muda-se para 0 e solta-se o botão esquerdo. Então, basicamente, aqui vai fazer o procedimento para fazer os cliques do mouse direito, esquerdo, e aqui são os valores em hexadecimal de cada um deles. Aqui é o método Alt numpad, ele basicamente vai apertar a tecla Alt e vai digitar cada um dos números de forma sequencial, de 0 a 9, através do método git numpad, e dessa forma digitar teclas que deem erro na hora de usar o robot. E aqui eu vou falar um pouco do procedimento de utilização.
A primeira utilização não é necessário configurar nada no aplicativo Java, ele conecta automaticamente. É só clicar e ele já registra na rede o MST. No caso do Android, basta instalar o aplicativo e após aberto ele vai mostrar essa tela. Ainda não foi configurado as posições dos botões. Então não é necessário configurar os botões nesse momento. Para configurar os botões, coloca-se cada dedo em sequência, nessa sequência aqui, né? Até completar o 10º dedo. Quando tiver os 10 dedos aqui, pode-se configurar as posições dele. E para configurar esses dois botões aqui do meio, o botão do mouse XY e o botão de rolagem, deve-se apertar os 9 aqui, os 9 botões, e em seguida aperta aqui, e aí ele já seta as posições. Aqui é como ele fica após ter configurado. Então, esses daqui são os botões e os valores que eles possuem. Então, o botão 1 até o botão 10, que são esses daqui. Eles possuem esses valores aqui em hexadecimal, o botão 11 e o botão 12, que é o XY do mouse e a rolagem do mouse. Aqui o que cada botão faz no módulo de teclado. Então aqui eu vou ter o bit 0, bit 1, até o bit 6, que é o valor da tecla ASCII. Então vai ser os 7 bits que vão formar a tabela ASCII em si. E aqui tem a tecla Alt, a tecla Shift, a tecla Ctrl, a tecla Mouse, a tecla Windows. Esse é o módulo de digitação convencional. Para digitar letras G, basicamente é só colocar os dois dedos aqui e aqui. Então, basicamente, vai se produzir o valor 67. Então, até aqui, esses são os 4 bits que formam 7. E esses 4 aqui formam 6. Então, fica 67. E a partir do momento que você coloca o dedo nessas posições, produz a letra G. E aqui a digitação de um atalho complexo, né? Um Ctrl Shift Alt O. Basicamente, é só colocar os dedos nessas posições que ele vai gerar esse atalho. Então, é um único movimento para gerar esse atalho. Aqui é para gerar, no caso, os eventos de mouse, e aqui é o clique do mouse. Aqui movimenta o X e o Y do mouse, aqui clica no mouse e aqui tem o multiplicador de velocidade. Aqui é para gerar a roda do mouse, coloca o dedo aqui e aqui se gera o movimento do mouse. Então, aqui é o que faz quando se está no modo mouse. A partir do momento que você colocou o dedo aqui, entrou no modo mouse. Aqui se torna o multiplicador de velocidade. Aqui é o botão esquerdo, o do meio e o direito do mouse. E aqui é a roda do mouse. Ele modifica as funções de cada botão porque entrou no modo mouse. Então, eu vou falar um pouco dos testes que foram feitos. Testou-se esse aplicativo no computador nas arquiteturas RISC e CISC, com sistemas operacionais do Windows 32 e 64 bits, Linux e 32 bits. Inclusive, se testou no Orange Pi, que é um software de sistema bem básico e teve sucesso em todas essas plataformas devido à portabilidade do Java. E no celular foi feito testes com telas acima de 5 polegadas, devido à possibilidade de colocar todos os dedos na tela, e a resolução mínima de 1080p. Em alguns casos constatou a interferência da película protetora, não foi todos os celulares, mas alguns teve. Aqui são os testes que foram feitos através de um site de digitação. Foi verificado que no teclado convencional a média de digitação através do usuário foi de 70 palavras por minuto, e no caso do teclado desenvolvido foi 35. É um valor menor de velocidade, mas a precisão ela foi bem maior, então foi 95% contra 92%. O problema que teve celulares com detecção de apenas 5 dedos, os celulares de baixo custo usualmente não conseguem detectar os 10 dedos. A aterramento do computador foi necessário aterrar o computador através do pino do meio, provavelmente devido a alguma interferência eletromagnética que interferiu no touchscreen do celular. E as formas de conexão, o celular Wi-Fi, sempre no Wi-Fi, né? E o computador ele pode ser através do Wi-Fi ou cabo, que é a forma 1, mas nesses casos tem atrasos por conta de usar o roteador. E a outra forma é conectar o computador através da internet via USB do celular. E dessa forma o celular consegue mandar os dados diretamente para o computador sem passar por roteador. E dessa forma o celular é carregado e também não há atrasos na utilização do mouse. Então ele fica muito bom em termos de tempo de acesso. Então a melhor forma de utilização é através da segunda. Agora eu vou falar das conclusões. O uso de atalhos é muito interessante nesse caso porque é muito fácil usar atalhos no aplicativo desenvolvidos. Atalhos complexos, como Ctrl Shift Alt P, por exemplo, eles possuem a mesma velocidade de acesso de uma letra G, por exemplo. Isso é muito bom e facilita muito na hora do acesso. A ergonomia é muito importante porque nesse caso há um conforto muito bom na hora da digitação, não é necessário mover a mão, apenas os dedos. Só abaixar e levantar os dedos e provavelmente há uma diminuição das lesões de esforço repetitivo devido a essa ergonomia ser bem melhor. É possível mudar as posições das teclas, isso é muito bom, porque o usuário ele pode colocar as teclas onde que ele quiser e o sistema ele vai se adaptar ao usuário, não ao contrário, isso é muito bom. Outra vantagem é que o usuário vai estar digitando em ASCII e ele não vai perceber que ele está digitando em ASCII. Isso ele vai, na verdade, é como se fosse uma habilidade aprendida. Isso é muito útil em programação para
para consultar os valores da tabela, nem não é necessário consultar a tabela, é só fazer uma simulação mental, né, da digitação que você já tem o valor em hexadecimal, você converte para hexadecimal cada dedo representando o seu bit. Então, outra vantagem é que não é necessário olhar para o celular, já que é mão fixa, apenas os dedos se movem, ela vai ficar sempre ali. Então, nunca é necessário olhar para o celular, coisa que não acontece no teclado. Algumas vezes, quando você vai fazer alguns atalhos, você tem que olhar para o teclado e isso se torna ruim. No caso do aplicativo, tem uma melhor produtividade e menos cansaço após a utilização. Como foi utilizado o multiplicador de velocidade, é muito útil para movimentos grosseiros, né, quando se faz movimento rápido do mouse, e para grandes distâncias. E também se tem um movimento muito preciso quando se usa o mouse normal, né, sem utilizar isso daí. E é útil também para rolagem rápida em grandes documentos. Então, sistemas de... ele possui 2 sistemas de coordenadas em 4 dimensões. Então, a primeira e segunda é do XY do mouse e a terceira é a roda do mouse. A 4 não foi implementada. Seria muito interessante no futuro se o sistema operacional permitisse essa implementação da 4ª dimensão. Então, as aplicações em desenhos 3D, projetos e jogos seriam bem interessantes. Aí, no caso, temos o digitador de palavras. Não foi implementado, mas é uma ideia muito interessante, porque apenas com 2 movimentos é possível produzir mais de 1 milhão de combinações diferentes. E dessa forma é possível digitar qualquer palavra de um idioma, apenas com 2 movimentos. Isso se torna uma eficiência de digitação muito grande. E dessa forma talvez seja até melhor do que a própria fala, mais rápido do que a fala, né? Tem-se o digitador silábico, que seria um intermediário entre os dois, em que cada movimento digita uma sílaba completa, já que se tem 1023 combinações. E aí existiria um modo em que não teria as teclas Ctrl, Alt e Shift, e dessa forma uma única combinação já iria produzir a sílaba inteira, que seria uma digitação bem mais rápida dessa forma. Um problema é que as pessoas em geral não têm uma coordenação motora muito desenvolvida nos dedos do mindinho e anelar, por conta de que esses dedos dificilmente as pessoas utilizam, né? E nesse caso há bastante utilização, todos os dedos são utilizados, né? E uma desvantagem é que leva algum tempo até as pessoas desenvolverem uma coordenação motora completa. Outra coisa é que só pode ser utilizado por pessoas que tenham 10 dedos, caso alguém tenha menos de 10 dedos e ela não consegue utilizar o aplicativo no estágio atual, então no futuro deseja-se fazer um modo para possibilidade de digitação com menos dedos. Outra coisa é que a necessidade sempre de usar as 2 mãos, então tem um problema quando o usuário ele precisa segurar alguma coisa. Tem-se o problema de que o software não funciona no gerenciador de tarefas ou no teclado virtual, que são softwares de alta prioridade do sistema do Windows, e por algum motivo o Windows não autoriza gerar teclas nesses softwares, talvez como proteção de softwares maliciosos. Não funciona em sites de banco pelo mesmo motivo, talvez o banco considere que isso seja um software malicioso, que esteja gerando eventos de tecla e mouse sem autorização do usuário. E não funciona em jogos com sobreposição de teclas. Então, às vezes, o usuário está jogando algum jogo que ele precisa andar para frente e para o lado e teria que digitar, por exemplo, a letra W e D, mas não é possível através do teclado atual, porque ele já é uma combinação. As teclas já são produzidas por sobreposição. Então, nesse caso, os jogos teriam que se adaptar a esse teclado para ter a mesma funcionalidade. Notificações de celulares. Os celulares, geralmente, eles têm notificações que, às vezes, você clica sem querer durante a digitação e sai do aplicativo e isso atrapalha a digitação. Então, para resolver isso, basta desativar as notificações de sobreposição de tela que resolve-se isso. E tem-se a intenção de fazer o teclado para o sistema do iPhone, futuramente. Então, a conclusão geral é que o aplicativo desenvolvido ele possui muitas aplicações no futuro também, agora, né? Ele possui um grande aumento de produtividade, especialmente em softwares que demandam um grande uso de atalhos. Inclusive, dá para se utilizar aumentar muito a complexidade dos atalhos e muito mais os atalhos por conta desse tempo de acesso de cada atalho for o mesmo do que uma tecla comum. Isso é muito bom para a utilização. Então, e resolve vários problemas que o teclado em mouse convencional não consegue, que é, por exemplo, a ergonomia, essa parte de você poder usar os atalhos de forma mais eficiente. Então, tudo isso é muito interessante. Então é isso, a apresentação acabou agora. Obrigado.